Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Limites Sem Traumas, da Tânia Zancuri. Um livro que me ajudou muito a impor alguns limites, a entender melhor o cotidiano e também a criar uma rotina para o meu filho de 1 ano e 8 meses. Então eu sou filha de um professor de português e meu pai sempre incentivou a gente a procurar respostas e também procurar ideias em literaturas, em livros, né? Então eu comprei esse livro e eu gostei muito desse livro pela fluidez que a leitura tem. É uma leitura muito rápida. Hoje em dia, os pais não têm muito tempo de fazer leituras muito extensas, então esse livro ele é muito rápido, ele é dividido em tópicos, é dividido em capítulos, é muito fluida a leitura. Então eu gostei bastante. Eu separei alguns pontos que me chamaram muita atenção no livro. O primeiro ponto foi a questão do reforço positivo. Hoje se fala muito sobre o reforço positivo, mas a gente precisa entender o quanto a gente precisa dar de reforço positivo. O reforço ele precisa ser muito maior do que o negativo. Então, muitas vezes a gente dá um reforço negativo naquilo que a criança fez de errado e esquece do reforço positivo, dá um reforço positivo bem pequeno, né? Então a gente precisa aprender a fazer isso melhor na nossa sociedade, né? Eu preciso aprender melhor a fazer isso com meu filho. E isso é uma coisa que o livro trouxe de uma maneira muito simples. Então, ele traz exemplos, né, cotidianos e é muito mais fácil a gente criar na nossa mente o que a gente pode fazer quando o nosso filho fizer alguma coisa que é errado ou algo que a gente vai ter que corrigir. A segunda coisa que eu gostei muito é sobre a diferença de ser autoritário e de dar limites, né? Quando a gente dá limites, a gente não pode confundir as duas palavras. Ser autoritário é quando eu quero impor a minha vontade para a criança, né? Não necessariamente porque ela precisa fazer aquilo, mas sim porque eu quero fazer aquilo, né? E dar limites, não. Dar limites é a criança entender que na sociedade ela não pode, que na sociedade ela tem leis, ela tem regras e que ela precisa seguir. Então ela fala muito bem, muito claramente sobre essa diferença. E muitas vezes, como pais, às vezes a gente acaba querendo que nosso filho tenha limite, nosso filho faça as coisas certinhas e a gente acaba sendo um pouco autoritário. Então, o livro ele traz essa luzinha de alerta para que a gente possa não ser autoritário, né? E o autoritarismo traz os traumas, né? Então o livro desenha muito, assim, essa diferença. Isso eu gostei bastante na literatura e no desenrolar dos capítulos. Uma coisa muito legal também do livro é que ele é dividido por, primeiro, um apanhado geral das crianças e depois ele divide por faixa etárias, porque nas faixas etárias vão ter desafios diferentes e também as crianças em certas faixas etárias precisam fazer coisas diferentes, né? Então, atividades físicas, o uso da tela, os desafios de uma criança de 7, 8 anos é diferente de um bebê de 1 ano, né? Então, isso eu achei muito legal no livro, muito bem desenhado, muito bem compilado. Isso ajuda os pais. Eu só tenho um bebê, eu foquei muito mais no capítulo dos bebês, mas pais que têm mais de um filho conseguem ver as diferenças dos limites que precisam ser dados e também como aplicar para cada filho. Ela fala muito também sobre ensinar nossos filhos a controlar as emoções. Hoje em dia até os adultos têm essa dificuldade, então quanto não é difícil ensinar uma criança a controlar as emoções delas, né? Elas não entendem muitas coisas que acontecem, elas não sabem por que elas não podem pegar o computador do pai. Mas a gente precisa ajudar elas a entender. E isso ela deixa muito claro, na educação é uma coisa que demora tempo. A gente é muito imediatista, a gente tá numa sociedade que é muito imediata. Então, a gente tem que entender que a educação do nosso filho vai levar um tempo. Talvez a gente vai falar várias vezes a mesma coisa, né? E eu achei interessante porque, na realidade, tudo demora um pouco, né? A gente tá acostumado a ser imediatista, mas a pessoa que vai trabalhar numa nova função vai demorar um pouco para pegar todas as rotinas. Então, ter essa paciência vai ajudar não só nós como pais a entender nossos filhos e a perseverar no caminho ali de ensinar eles, dar limite para eles, mas também entender melhor as outras pessoas que estão fora, né, da nossa rotina ali, quando tem que ensinar pessoas a fazer algo diferente do que a pessoa está acostumada. Uma frase que ela fala muito também no livro, assim, uma frase de Aristóteles, que é a virtude no meio termo, né? Então, às vezes a gente sai de uma sociedade que a gente achava que tinha que ser autoritário, os filhos não tinham voz, eu que mando na minha casa, para uma sociedade que é mais maleável, mas que também acham que as crianças podem fazer tudo, porque senão vão ser crianças traumatizadas. Mas não necessariamente, existe um meio termo, e é esse meio termo que a gente tem que procurar quando a gente é pai. Resumindo, é isso. É uma literatura que eu recomendo bastante, me ajudou bastante mesmo, clareou minhas ideias e também me deu mais estratégias para lidar com o meu bebezinho.
Conversei muito com meu esposo sobre também, ele gostou bastante do que eu expus do livro para ele. E essa é uma dica de literatura que eu dou para as mães de primeira viagem, de segunda viagem, porque eu acredito muito no pensamento científico, na pesquisa, e é muito bom ler livros assim que trazem embasamento científico teórico bem robusto, mas de uma forma simples. Os autores conseguem simplificar, né, essa quantidade de informação científica.